Bom dia, que bom estar aqui contigo de novo para tratar desse assunto tão palpitante que é ICMS, não é? Mas antes de tratar de ICMS, eu vou pedir a você para dar um incentivo aí, você que tem gostado, que tem visto nosso vídeo, se inscreva, dê um like, é muito bom, é um feedback que a gente recebe que deixa a gente muito feliz, muito satisfeito. Olha só, queridos, esse assunto de tributos é super importante para mim e para você em todos os dias das nossas vidas, porque eles estão presentes e eles ajudam a moldar um Estado, nosso país. E nós, de fato, temos, não é surpresa, não é nenhum mistério para ninguém, todo mundo sabe, nós temos um país muito injusto socialmente e tributariamente também, aliás, uma coisa está ligada à outra, e temos um país que é muito caro, que gasta muito mal os recursos que extraem de nós, da sociedade, e concentra em um grupo muito pequeno de pessoas que estão administrando o país, que estão lá trabalhando muitas vezes para si mesmos e não para o país. Então eu queria dizer para você, pense sobre tributos, analise e onde você puder, fale, pressione os seus deputados, pressione os vereadores, pressione a quem quer que sejam os formadores de opinião, porque nós verdadeiramente precisamos refundar o país, fazer um Estado novo, um Estado eficiente, um Estado que respeita a população, que seja justo e que possa ser um país próspero de maneira permanente. Mas olha só, o que tem a ver o ICMS com isso? O ICMS tem a ver porque ele está presente na sua vida, em todos os dias da sua vida você de alguma forma paga ICMS. O ICMS é um tributo que é da competência estadual, ou seja, quem cobra, quem regula, quem define quais são as alíquotas e como é feita o recolhimento são os estados. Cada estado define livremente do outro como faz isso. Então as alíquotas de um estado podem ser diferentes de outra. No caso do assunto que é mais urgente, que é o caso do combustível, alguns estados cobram 26%, outros 28% e até 30% de alíquota. Mas olha só, eu queria demonstrar para você, eu queria que você entendesse que nós temos um tributo chamado ICMS, que é extremamente caro. Por que é caro? Porque ele é o tributo de maior arrecadação do país. Cerca de tudo que se arrecada, no país, 18% é ICMS. Ganha do imposto de renda, que é cerca de 16%. Depois disso vem as contribuições previdenciárias em torno de 15%. Então ficam os três ali bem juntinhos. Mas olha só, muito caro. Pense, é muito caro. E pior, muito concentrado em cima de alguns bens e serviços. Quais são? Especialmente, a maior parte do ICMS é sobre combustível, energia, comunicação e transporte. E o transporte é potencializado pelo combustível. Então, quando você cobra 60% em média de todos os estados, 60% do que arrecada de ICMS é em cima desses produtos. Isso impacta a vida de todo mundo. Isso é terrível, porque qual organização, qual pessoa física, qual pessoa jurídica que pode abrir mão de uma dessas coisas? Você pode pensar, eu sou pessoa física, eu não trabalho com transporte, então eu não tenho nada a ver com ICMS sobre transporte. Claro que tem, porque tudo que você compra é transportado, não é? Claro que você tem impacto por conta do ICMS da energia, porque não há nada que você faça na sua casa ou que você compre na rua que não tenha pagamento de ICMS, não existe. Então, olha só, queridos, ele é caro, ele é distribuído injustamente, ineficazmente, porque concentra nesses 4 itens que eu falei, e pior, é muito injusto, socialmente falando. O artigo 202 da Constituição diz que os tributos devem, na medida do possível, observar a capacidade de contribuição do contribuinte, ou seja, a nossa capacidade de pagamento. Ser justo, como ocorre com o imposto de renda. O imposto de renda é cobrado
numa tabela que é como se fosse uma cascata. Quem ganha até um certo valor não paga absolutamente nada de imposto. Digamos, hoje se você ganhar R$ 2.000, não paga nada de imposto. Quem ganha R$ 20.000 vai pagar algo, dependendo da situação de cada um, vai pagar em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000. Quem ganha 30 vai pagar algo em torno de R$ 7.000, R$ 8.000 de imposto. Ou seja, paga mais quem ganha mais. O que não ocorre com o ICMS. Se nós pegarmos duas pessoas, uma que ganha 2.000, uma que ganha 20.000, se eles comprarem um produto, digamos uma TV ou sei lá, qualquer coisa, que o ICMS seja R$ 200, ele é R$ 200 para quem ganha 2.000, é 200 para quem ganha 20, 30, 40, 50. Ou seja, o valor do ICMS em relação ao salário do mais pobre é muito mais alto. Por isso a injustiça dele. E é por isso que eu digo que é o imposto mais injusto, porque é o mais caro, é o que impacta mais a população, porque é cobrado em cima daqueles 4 itens. É injusto porque ele cobra mais de quem ganha menos, ou vamos dizer corretamente, ele cobra mais, proporcionalmente mais, de quem ganha menos. E além disso, é um tributo que faz com que o Estado, e aí é a parte mais muito nociva do ICMS, o Estado se torna, ao definir uma alíquota, um percentual, ele se torna um sócio das empresas. Toda vez que as empresas têm aumento de custo e por isso precisam aumentar o preço, o Estado tem um aumento de ICMS. Eu não entendo por quê. Qual a razão disso? Ora, as empresas, eventualmente, por conta das flutuações dos preços das mercadorias, ele tem aumento de preço, eles têm redução de preço, de custo, não é? E o Estado é parceiro nisso. E no Brasil ainda há uma situação que todo mundo sabe, os preços raramente caem, sempre eles aumentam, né? Então o Estado se torna um sócio dos produtores, dos industriais, dos atacadistas, dos varejistas, e tudo isso recai sobre o seu bolso, porque é preciso que você saiba que nenhuma empresa, nenhuma pessoa jurídica paga imposto. Aliás, o único imposto que eles pagam é o imposto de renda, só. Todos os demais, quem paga somos nós. Por quê? Todos os tributos vêm junto com o preço que você paga. O único imposto que as pessoas jurídicas realmente recolhem ao Estado é o imposto de renda. Então, olha só, com tudo isso, querido, é preciso você acreditar que o Estado se torna um sócio das empresas e se torna também um sócio da inflação. Agora, falando do combustível diretamente, nós estamos passando um momento em que o preço da gasolina no Brasil é impactado por 2 fatores. Um de natureza externa, internacional, que é por conta da retomada da economia mundial, agora que a Covid está recuando um pouquinho nas suas consequências, no seu contágio. Então o preço do internacional do commodity petróleo está subindo. E com isso faz com que o custo da Petrobras aumente. Lembrando que a Petrobras, por lei, ela trabalha com a commodity, então ela, ao estipular o seu custo, ela não leva em conta efetivamente o que custou para ela extrair o petróleo, seja em terra, seja em mar, refinar e vender. Não é esse o custo dela. O custo dela é o custo internacional do petróleo. Assim como é a soja, como é o milho, assim como são todos o que a gente chama de commodities, como minério de ferro. O que estabelece o preço é o mercado internacional, não é? E não adianta fugir disso. Toda vez que nós tentamos fugir disso, nós tivemos problema. Como agora, para te dar um exemplo, por que a Petrobras não pode esquecer simplesmente o mercado internacional? Primeiro, ela é uma empresa que tem ações na bolsa. Se ela deixar de fazer isso, suas ações vão virar pó. Por quê? Perde credibilidade, né? Segundo lugar, ela não pode fazer isso
porque o mercado todo se desestrutura. Agora mesmo a Petrobras informou que, por conta de um aumento fora da curva, ela entende que há um aumento de demanda para os próximos meses acima do que era previsto, que ela não vai ter condições de atender toda a demanda de combustível no Brasil. E diz que os importadores que são autorizados a importar combustível, gasolina, diesel, poderiam suprir esse excedente de demanda. E os importadores dizem o seguinte, olha, não dá para importar porque o preço internacional da gasolina e do diesel está mais alto do que a Petrobras está cobrando. Então, olha só, não adianta fugir. Não temos como importar, por quê? Eu vou importar mais caro do que a Petrobras cobra. Então, eu não vou ter mercado. Todo mundo vai querer comprar só da Petrobras. Então, não adianta fugir dessas leis do mercado. Não tem como. Toda vez que se tentou fazer isso, nós demos com os burros na água. Foi o que aconteceu na época que o nosso ministro Guido Mantega fez uma retenção, um represamento dos preços públicos, né, incluindo combustível, incluindo energia, para evitar a inflação. Não deu certo, não vai dar certo e acaba que todos ficam prejudicados. Então, olha só, queridos, politicamente pode ser fácil tomar medidas chamadas de populistas, mas nós temos que entender que nós temos preferencialmente, precisamos observar as leis da economia e atuar onde podemos. Por exemplo, o ICMS tal como está é extremamente injusto, não pode continuar assim. É injusto socialmente, é caro demais e tributa pesadamente itens que são fundamentais para todos. Então, fica aí a nossa palavra, queridos. Pense sobre isso. Nós precisamos, de fato, como nação, discutir a questão dos tributos do país, da sua justiça, dos seus valores de arrecadação, mas especialmente, nós precisamos sim cobrar cada vez mais que os estados, que municípios e que a federação, que ela gaste menos, gaste bem, valorize cada centavo que é retirado da gente. É impressionante como se gasta o dinheiro público fácil nesse país, né? Então fica aí a nossa palavra, espero que você tenha gostado, espero que isso contribua para que você entenda sobre o que está acontecendo e tenha uma participação nas discussões frutífera. Olha só, dá o seu like aí, contribua com a gente, se inscreva e receba o nosso abraço, dê o nosso feedback também, dê sua opinião, estamos aí abertos a isso. Um grande abraço a todos e posteriormente vamos falar sobre urna eletrônica. Curta aí o nosso próximo vídeo também, aguarde que nós vamos tratar desse assunto tão candente, tão polêmico nos dias de hoje. Um grande abraço!